Hey, alunos dedicados, aqui é a Lu. A primeira aula do canal será sobre a ecologia, um tema super importante na biologia e muito recorrente no Enem. Já quer saber mais? Então vamos estudar. A palavra ecologia deriva do latim oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo, ou seja, o estudo da casa. Ou ainda melhor, estuda o meio ambiente, onde os seres vivos vivem e a interação deles entre si e com o meio. Tranquilo, né? Posso citar dois tipos de estudos na ecologia, são eles: a autoecologia, o estudo de uma determinada espécie ou indivíduo, e a sinecologia, o estudo de grupos de espécies ou indivíduos diferentes. E também há duas relações na ecologia: a ecobiose, a relação dos seres humanos com o meio, e a alelobiose, a relação dos seres vivos entre si. Nós vamos dar mais atenção agora aos níveis de organização. São eles: população, que é um conjunto de organismos da mesma espécie que vivem juntos; a comunidade ou biocenose, que é o conjunto de populações em um determinado local por um período de tempo; o ecossistema, que é o conjunto de comunidades e os fatores abióticos. E o que são fatores abióticos? Abiótico é o meio não vivo, como por exemplo a água, luz, calor e nutrientes. Há também os bióticos, que são os meios vivos, como seres vivos, produtores, consumidores e decompositores. Mas isso é para um próximo vídeo. Falando nisso, já se inscreva para não perder as próximas aulas, ok? Continuando, por último está a biosfera, que é nada mais do que todos os seres vivos do planeta, as relações deles entre si e com o meio. Porém, alguns fatores podem afetar e alterar uma população. Por exemplo, a mortalidade, quando um número anormal de indivíduos morre; a natalidade, quando um número muito grande de indivíduos nasce; a imigração, quando novos e estranhos indivíduos chegam no determinado local; e a emigração, quando há uma certa quantidade de indivíduos que saem do seu local de habitação. Vou dar um exemplo para poder relacionar melhor. Em uma ilha há 10 gatinhos. A comida nessa ilha é suficiente para alimentar todos esses indivíduos. Porém, 40 gatinhos resolveram imigrar para essa ilha e a comida começou a diminuir. O ambiente não estava preparado para essa demanda maior e o número de indivíduos, que no início era baixo e regulado, aumentou consideravelmente e começou a diminuir. Sim, diminuir, pois não tinha comida o suficiente para abastecer todos os gatinhos. Triste, né? Agora conseguiram entender como esses fatores podem alterar e afetar uma população? Então vamos continuar. Mas agora eu vou adicionar um pouquinho de matemática, mas calma, é bem fácil. Para calcular a densidade populacional, que é o número de indivíduos por quilômetro quadrado, por exemplo, temos a seguinte fórmula: o número de indivíduos dividido pela área ou volume de determinado local, ok? Para se calcular a taxa de crescimento absoluta, que é o número total de indivíduos por certo tempo, será assim: o número final de indivíduos menos o número inicial dividido pelo tempo. E a taxa de crescimento relativo, que é a variação do número final de indivíduos pelo início em certo tempo, é assim: o número final menos o número inicial dividido pelo número inicial novamente, tudo isso dividido pelo tempo. Simples assim. Se vocês quiserem entender mais essa parte de cálculos, posso trazer um vídeo resolvendo algumas questões relacionadas, ok? Só comente aí se você quiser. Mas tem uma pergunta para você. Você se lembra do que é espécie? É algo muito importante, fácil, muito falado. Por isso não custa relembrar. Indivíduos da mesma espécie são capazes de cruzar-se e gerar descendentes férteis. Pronto! Mas o vídeo ainda não acabou, não é mesmo? Falta você curtir o vídeo, compartilhar para aquele seu amigo que você tem certeza que ele não sabe o que é ecologia, mas precisa saber. Comente se você tem alguma dúvida ou algo mais a agregar ao assunto. E por fim, mas não menos importante, se inscreva e ative o sininho para acompanhar as próximas aulas e estudos. Feito isso, espero que tenha gostado e fui!